Amados irmãos, nós estamos dando início a mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando os livros poéticos, agora mais especificamente os livros dos Salmos. Ontem eu fui corrigido por uma irmã da Assembleia de Deus, uma senhora da Assembleia de Deus. Na verdade, o esposo dela me disse: olha, a minha esposa disse que você cometeu um erro lá no vídeo, porque os livros poéticos, que ele mencionou não são proféticos, são poéticos. Porque eu havia me distraído e mencionado os 5 livros, e então falei que eram proféticos, porque havia muita conversação onde eu estava gravando. Então, os livros poéticos, minha querida irmã da Assembleia de Deus, você está corretíssima. Esses são livros poéticos. Quais são eles? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, ou Cântico dos Cânticos. Nós estamos estudando especificamente agora o livro de Salmos, já estudamos o livro de Jó. Os Salmos, chamado também de saltério, por causa do antigo instrumento musical que tinha esse nome, um instrumento de cordas. Salmos, a palavra salmos, nós aprendemos que o termo salmo significa louvores. E este livro de Salmos, ele teve vários autores, né? Vários autores nós podemos observar. Por exemplo, Davi foi autor da maior parte dos Salmos, mas também teve outros autores, como os filhos de Coré, às vezes algumas Bíblias falam Corá, Asaf, Salomão, Moisés e outros. E nós aprendemos também que os salmos, têm algumas modalidades. Você tem salmos que são hinos, salmos que são queixas, as reclamações e sofrimentos, salmos de ações de graças, salmos reais, quando mencionam os reis de Israel, salmos de sabedoria. E todos esses salmos são poéticos, porque eles adotam uma linguagem própria da poesia. Você tem lá a versificação, os versos, né? A linha do texto se estende até um certo momento. Se você observar na Bíblia clássica, as traduções clássicas, o texto não preenche toda a página, você vê que vai até um certo momento. A poesia se caracteriza muito também pelas figuras de linguagem, metáforas, comparações, etc. Caracteriza-se pela criatividade da linguagem. O poeta procura se expressar de uma forma diferente. Amados, nós aprendemos na primeira lição sobre os salmos que são hinos. Grande parte dos salmos são considerados hinos de louvor, que adotam a estrutura de introdução, um desenvolvimento, conclusão. Introdução, a parte introdutória, é um chamado ao louvor. O salmista convoca as pessoas: vamos louvar a Deus, ou ele próprio conclama-se a si mesmo a louvar a Deus. O corpo dos salmos, que é o desenvolvimento, nesse corpo dos salmos, ele apresenta os motivos para louvar. Isso nós vimos. E na conclusão do Salmo, nos últimos versículos, ele reitera o chamado ao louvor, ele convoca novamente as pessoas para louvarem a Deus e conclama as pessoas à obediência, a pagarem os seus votos. Na lição passada, nós vimos 3 tipos de salmos: salmos de romagem, que são aqueles salmos em que os romeiros, né, os caminhantes, os hebreus, os judeus iam para Jerusalém. Ao longo do caminho eles cantavam de alegria, porque estavam indo para a cidade santa, Sião, e para o templo, para a presença de Deus. Vimos também o Salmo de Sião, que era o salmo que já falava de quando eles estavam dentro da cidade de Sião, dentro de Jerusalém, e mais especificamente no templo, na presença de Deus. E vimos também o Salmo de entronização, que mostra Deus como o Rei absoluto, soberano de todo o universo. Por isso que é a entronização, trono.
Hoje nós vamos ver outro tipo de salmo, outra categoria, duas categorias. Duas categorias de salmo. Eu fui aqui interrompido pelo meu coordenador, porque eu estou gravando o vídeo na escola. Nós vamos ver cânticos de ações de graça, que é um tipo de salmos, e os salmos reais, que falam dos reis de Israel. Mas a maior parte da lição se concentra nos salmos, salmo de ações de graças. Nós vamos ver 2 salmos. Então, amados, isso aqui que eu falei já é a introdução da lição, tá? Recordando as questões, tá? O ponto 1 da lição fala sobre os salmos de ações de graças. Se é salmo de ações de graças, o próprio nome já indica. É um salmo de agradecimento, é para dar graças a Deus pelas bênçãos recebidas. Enquanto os hinos de louvor, os hinos, salmos que são hinos, enfocam a pessoa de Deus com seus atributos ou feitos, isto é, os salmos que nós estamos estudando agora, salmos de ações de graças, eles vão enfocar o quê? Eles vão enfocar as bênçãos, a gratidão pelas bênçãos. Então, os salmos e hinos, eles vão falar do ser do próprio Deus, dos seus atributos. Vão dizer que Deus é grande, que Deus é onipotente, onisciente, onipresente, que Deus é o Criador de todas as coisas, que Deus é o sustentador de todas as coisas, que Deus é o governador de todas as coisas, isto é, que Ele é o Rei soberano sobre todo o universo, que Ele rege a história. Vai dizer que Deus é o dono de todas as coisas, do Senhor é a terra e a sua plenitude, que tudo pertence a Deus. Então, são os salmos que são hinos. Os salmos de hoje, que nós vamos estudar, eles falam da gratidão a Deus. O primeiro salmo que nós vamos ver é o Salmo 30, que tem essa estrutura de gratidão. Aí os professores da escola bíblica, não querendo ensinar os irmãos a dar aula, mas eu recomendo o seguinte, que os irmãos peçam para os irmãos que estão lá, os estudantes, lerem os textos bíblicos. Então você vai explicando quando chegar na citação, por exemplo, Salmo 30, versículos 1 a 5, pede para o irmão ler, aí ele vai ler, ele vai participar, vai se sentir feliz por estar participando. Então, irmãos, esse Salmo 30, ele se divide em 2 partes. Numa parte, Davi louva o Senhor, reconhecendo as suas bênçãos, versículos 1 a 5 e 11 a 12. E na outra parte, versículos 6 a 10, o louvor é interrompido por palavras que confessam a sua fragilidade, isto é, a fragilidade de Davi diante das provações, o quanto ele é fraco diante das provações. Então, os versículos 1 a 5, irmãos, vão mostrar Davi mostrando que ele foi salvo por Deus, que Deus o sarou, que Deus o curou, e que por isso ele é grato a Deus, por esta cura. Vamos ver aqui versículos 1 a 5, do Salmo 30. Eu não vou ler todos os versículos, mas vou ler alguns de exemplo para os irmãos verem. Diz assim Davi, Salmo 30, a partir do verso 1. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque Tu me livraste, e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a Ti por socorro, e Tu me curaste. Então daqui Davi está dando graças, porque ele clamou a Deus, ele estava doente, e Deus curou Davi. E ele está dando graças também porque os inimigos dele não vão zombar dele, vão falar, Davi, o rei de Israel, aquele homem que escreve aqueles salmos lindos, vocês viram? Ele ficou doente, ele poderia até morrer, então os inimigos de Davi poderiam zombar deles, ou fazer como os amigos de Jó fizeram, falar que ele estava em pecado e tudo mais. Por isso Davi aqui está dando graças a Deus, ele está louvando a Deus. Irmãos, o autor da lição chama a atenção para o fato de que essa gratidão de Davi, pela superabundante graça de Deus em ajudá-lo, é uma coisa muito maior, porque Davi, ele não tinha acesso, irmãos, às revelações que nós temos hoje. Nós temos a Bíblia Sagrada, 66 livros. Davi não tinha essas revelações todas para saber tudo sobre Deus.
E nós, irmãos, que temos toda a revelação de Deus, será que nós temos sido gratos a Deus com tão pouco conhecimento? Isto é, pouco conhecimento em parte, né? Porque às vezes a intimidade de Davi era extraordinária e certamente muito maior que a minha, mas ele não tinha os textos escritos, as revelações escritas para conhecer a Deus. E mesmo assim, ele tem essa gratidão extraordinária pelo Senhor Deus. No versículo 3 do capítulo 30, o Salmo 30, ele diz assim: Senhor, da cova, isto é, da sepultura, fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida para que não descesse à sepultura. Aí ele fala, salmodiai, isto é, cantem salmos ao Senhor, louvem ao Senhor, vós que sois santos. Ele conclama todos os santos para louvar a Deus, e dai graças ao seu santo nome. Lembra, os salmos têm esse momento de conclamar as pessoas ao louvor. No versículo 5 do Salmo 30 ele diz, porque não passa, olha só que extraordinário, irmãos, Davi fala da ira de Deus. Algumas pessoas não acreditam que Deus se ira, mas a Bíblia fala da ira de Deus. Você pode estudar a doutrina da ira de Deus, muitos textos falam. Salmo 30, verso 5, Davi diz, porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. A ira de Deus, Deus se ira, mas é por um momento. Deus se irrita contra o pecado, mas é por um momento. E Ele perdoa se a pessoa se arrepende, irmãos, e pede perdão. Mas o seu favor, isto é, favor aqui é a graça de Deus. O favor de Deus, Ele diz, dura a vida inteira, irmãos, principalmente na vida dos eleitos, dos salvos. Os não salvos também experimentam a graça de Deus, a graça comum de Deus. Eles não experimentam a graça especial da salvação e do cuidado dos filhos de Deus. Mas Deus derrama chuva sobre maus e bons, faz vir o sol sobre justos e injustos, como disse Jesus. Então, a ira de Deus dura um momento, mas a graça de Deus, o favor é para sempre. E nesse versículo, irmãos, tem outra frase maravilhosa que nós conhecemos, outra afirmação maravilhosa, Salmo 30, versículo 5, no finalzinho, parte B. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Ao anoitecer pode vir o choro. Lembra que noite, provação. Às vezes as coisas não mudam necessariamente de um dia para o outro. Às vezes a pessoa sofre mais tempo. Ao anoitecer aqui lembra a provação. Na hora da provação vem o choro, mas a alegria vem pela manhã. A manhã que é quando Deus nos tira da escuridão da noite, da provação. Louvado seja Deus. Então, irmãos, esse salmo é um salmo de gratidão de Davi. Nos versículos 6 a 10, Davi reconhece que ele foi, o autor usa aqui até a palavra arrogância, né? No versículo 6, porque Davi, assim, quando ele estava próspero, nós também, ele achava assim que nunca seria abalado. Salmo 30, versículo 6, diz, quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, versículo 7, Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Então, Davi fala aqui, irmãos, que ele achava que ele ia permanecer forte, que nunca ia ser abalado. Mas mesmo os filhos de Deus, os justos, passam por provações, os irmãos sabem disso. Então Davi fala aqui, que Deus fez a montanha dele, aqui, a montanha lembra Sião, o justo é como a montanha de Sião que não se abala, firme para sempre. E é assim mesmo, Deus nos preserva na salvação para sempre, irmãos. Nós nunca vamos perder nossa salvação, mas vamos passar por momentos conturbados. Então Davi fala, apenas voltaste o teu rosto, o sentido aqui é que Deus escondeu o rosto dele.
Às vezes Deus não se manifesta, como no caso de Jó, por exemplo. Jó passou por toda aquela provação, Deus com a sua face escondida, porque Deus, ele não se manifestou para Jó durante toda a provação, não explicou para Jó o motivo de seu sofrimento. Só no final que Jó veio a entender, só no final, e também Deus não explicou não, fez 70 perguntas para Jó, mostrando para Jó, o que você tem, Jó, é que confiar sempre em mim, mesmo quando você não compreender, como você fez lá, Jó, no capítulo 19, versículo 25, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, louvado seja Deus. Então, amados, este é um salmo de gratidão. Davi reconhece que ele foi arrogante, não é? Que ele achava assim, que não precisava de Deus. A gente faz isso também, não é? Estou bebendo água num copinho de Nestlé aqui, ó. O único copo que eu achei aqui. É disponível, mas para a graça de Deus está me ajudando. Amados, então, nós temos dias serenos e dias de provação. Aqui no Salmo 30, Davi prossegue, amados, nos versículos 11 a 12, o salmista novamente mostra que ele é grato a Deus. No finalzinho, novamente Davi mostra, né, os versículos 9 a 11, não vamos ler todos, mas versículo 10, por exemplo, ele diz assim: ouve, Senhor, e tem compaixão de mim, sê tu, Senhor, o meu auxílio. Então Davi passou por provação, ele achava que nunca ia ser abalado, às vezes até tinha se esquecido, parado de orar, buscar a Deus, de meditar, como nós hoje, às vezes nós não meditamos na palavra, não oramos. Então Davi pede misericórdia por ele ter sido desleixado, por ele ter sido arrogante, achando que nunca seria abalado. Aí, irmãos, mas Davi reconhece que Deus, versículo 11, converteste o meu pranto em folguedos, isso é, em alegria. Deus mudou a tristeza de Davi em alegria. Hoje eu estou gravando um vídeo aqui na escola onde eu trabalho, aí eu estou preocupado aqui, preocupado não, né, prestando atenção no horário, porque daqui a pouco os alunos vão chegar. Amados, então Davi, ele fala, tiraste o meu pano de saco, que é provação, porque eles se vestiam simbolicamente pano de saco, às vezes raspavam a cabeça, sentavam na cinza, colocavam a cinza sobre a cabeça, era algo simbólico para mostrar quebrantamento. Então Davi te fala, tiraste o meu pano de saco e me vestiste, me cingiste de alegria. O último versículo do Salmo 30, versículo 12, o Senhor fez isso então, tirou o pano de saco e vestiu Davi de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Então Deus nos abençoa, irmãos, para que nós possamos glorificá-lo. Esse é um dos motivos. Tudo é para a glória de Deus, tudo é para a glória de Deus, louvado seja o Senhor. Davi termina dizendo, Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Olha só, um salmo de ações de graças. Amados, vamos ao Salmo 30, que é outro exemplo, Salmo 116, que é outro exemplo de salmo de ações de graças, Salmo 116. Lembrei agora da palavra do apóstolo Paulo, né? Anotei aqui, aliás, lembrei aqui, a palavra do apóstolo Paulo, né? Quando ele tinha um espinho na carne, ele buscou a graça de Deus, Deus não tirou o espinho, mas Deus falou para ele, a minha graça te basta, a minha graça te basta. Aqui o salmista Davi falou no Salmo 30, o seu favor, isto é, a sua graça, a graça de Deus dura, a misericórdia de Deus dura a vida inteira, a minha graça te basta. E Paulo fala, porque quando sou fraco, então é que sou forte, por isso mais me gloriarei nas fraquezas. Quando tivermos prosperidade e saúde, não podemos nos esquecer de Deus, devemos dar glórias a Deus. E quando estivermos doentes, devemos buscar a Deus, doentes ou necessitados, às vezes com dívidas, faltando dinheiro, confiando na soberania de Deus. Salmo 116, outro salmo de gratidão. Amados, o outro salmo que nós lemos, o 30, é o de Davi.
Esse 116 é um salmo de ações de graças também. Não se sabe exatamente quem é o autor desse salmo. Acredita-se, os especialistas acreditam que pode ter sido Ezequias, o rei Ezequias. Ele passou por aquele momento de provação. Lembra, Ezequias ficou doente, a Bíblia fala com úlcera, que alguns acreditam que essa úlcera pode ser até cancerosa, né? Um câncer. Então o profeta falou com ele, né? O profeta Isaías, né? Se não me falha a memória, Isaías falou com ele: ponha em ordem a tua casa, ponha em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então Isaías clamou a Deus, e Deus o curou, e Deus deu mais 15 anos de vida para ele, e o abençoou grandemente. Então esse Salmo 116 pode ter sido escrito por Ezequias. É um salmo de gratidão a Deus. Leia esse salmo e procura perceber, diz aqui na lição, sentir o amor e o cuidado de Deus. Versículos 1 a 4, no versículos 1 a 4, o salmista fala da sua angústia, da angústia do enfermo, daquele que está doente. Não estamos livres de passar por provações, diz a lição. Nós passamos por provações, irmãos, por angústias, por dores, não é verdade? Às vezes temos dívidas, temos problemas financeiros, problemas de relacionamento, não é verdade? Nesta hora, lembremos-nos, temos a quem recorrer, pois Deus está sempre conosco, louvado seja Deus. Versículos, irmãos, aqui, Salmo 116, o Salmo 116, então, é esse salmo que mostra a confiança em Deus. Versículos 1 a 4, vai nos mostrar, então, a angústia do salmista. Pode ter sido Ezequias, ele diz: amo o Senhor, a partir do versículo 1, amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Aqui aparece lá no hebraico, até a palavra que se traduz, às vezes coloca Sheol, se escreve, né, translitera, na Bíblia Almeida Corrigida Fiel. Sheol é o lugar dos mortos, né? Então, aqui o salmista ele achava que ele ia morrer, né? Laços de morte me cercaram, mas ele começa dizendo: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Versículo 4, ele fala: então invoquei o nome do Senhor. Lembra que Ezequias fez isso? Ele clamou a Deus: ó Senhor, livra-me a alma. Então, amados, aqui o salmista está passando por grande provação. João Calvino, o grande reformador, ele fala: aquele que confia na providência de Deus. A providência é o cuidado geral de Deus com todas as coisas, é o governo geral de Deus pela sua soberania e o cuidado geral dele. A providência, lembra de providenciar, de provisão, tem esse sentido também, nesse sentido pode ser usado, embora a doutrina da providência seja vasta e ampla. Amados, então Calvino diz: aquele que confia na providência de Deus deve buscar a Deus com forte clamor e súplica. Por isso ele diz: então invoquei o nome do Senhor. Você está doente? Invoque o nome do Senhor, clame ao Senhor com lágrimas. Está endividado, está com problema de relacionamento, clame ao Senhor, Ele vai te livrar dessa provação para a glória dEle, e você vai louvá-lo. Tem até um salmo que fala assim, irmãos, tem um salmo que fala assim, eu acho que é o Salmo 50, se não me engano, versículo 15, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Louvado seja Deus. Estou aqui olhando o relógio ali, estou indo para o encerramento. Então o salmista, ele passou por angústia. Versículo 5, estamos no Salmo 116, versículos 5 a 11. Neste versículo, o salmista, ele irrompe em louvores a Deus, por Deus o ter livrado.
ele fala muitas vezes do que o Senhor é, quem é Deus e o que Deus fez por ele. Ele lembra dos atributos de Deus a partir do versículo 5, irmão 5, ele fala, compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. Atributos de Deus: compaixão, justiça, misericórdia. A própria palavra Senhor lembra a soberania de Deus. Então ele vai lembrando tudo que Deus é, e quem é Deus e o que Deus faz. Ele fala: o Senhor vela pelos simples, as pessoas simples. Deus cuida das pessoas simples. Deus vela pelos simples, as pessoas humildes. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Não vai dar para eu ler todos os versículos, porque o Salmo é longo, e também eu tenho que encerrar a lição, né? Eu estou com o propósito de fazer vídeos mais curtos, eu queria fazer até mais curto que esse, mas hoje vai ser desta forma ainda. Então aqui o salmista, ele irrompe em louvores a Deus, dos versículos 5 até o 11, irmãos. No versículo 9 ele fala, andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Quando fala na terra dos viventes, irmãos, quer dizer que ele não vai morrer. Ele não vai morrer daquela enfermidade, daquele problema, daquela perseguição pelo qual ele passou, seja perseguição de guerra ou da sua doença. Aí, irmãos, o Salmo, ele vai para o encerramento, os versículos 12 a 19. O salmista, ele pergunta: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Então ele fala: tomarei o cálice da salvação e invocarei, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Oferecerei sacrifícios, mas sacrifícios de ações de graças, isto é, uma coisa que vem do coração, e invocarei o nome do Senhor. E ele volta a dizer, cumprirei os meus votos. Votos são promessas que você faz a Deus, é opcional, mas quando você faz, você deve cumprir. Louvado seja Deus. Então nós temos aí esse salmo de gratidão, e por fim, o salmo, amados irmãos, ele vai mencionar os salmos reais, que é o Salmo 20, mas é só um trechinho, só mostra que fala sobre reis. Aí você vai lá, eu vou ter que encerrar a lição, mas esse salmo ele fala sobre, ele vai mencionar muito a palavra rei de Israel, tá certo? Você vai lá e dá uma lida no salmo, é o finalzinho da lição, é praticamente quase que a conclusão do salmo. Ele faz a oração pelo rei. Salmos reais mencionam os reis de Israel. O casamento do rei, Salmo 45, a coroação do rei, quando a pessoa se torna rei, Salmo 72, e quando tem batalhas e guerras, Salmo 20, que é o que está ali. Não vai dar tempo para nós lermos, porque eu tenho que encerrar essa lição, porque os alunos estão chegando, eu estou gravando aqui na escola. Mas ele vai mencionar aqui no Salmo 20, por exemplo, o último versículo fala: ó Senhor, dá vitória ao rei, isto é, o rei de Israel. Nesse versículo tem um versículo maravilhoso que todos conhecem. Versículo 7, Salmo 20, versículo 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. Versículo 8. Eles, isto é, os outros, os ímpios, que não são o povo de Deus, eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Louvado seja Deus. Amados, lembrando que quando o salmista diz lá no Salmo 116, que ele vai tomar o cálice da salvação, esta é a melhor forma de dar graças a Deus. Aqui na lição menciona, aqui na página 35, quando fala dos versículos 12 e 19 do Salmo, voltando lá ao Salmo 116, que a salvação, ela não é uma coisa que aconteceu no passado. Nós somos salvos no passado na justificação,
quando Deus nos declarou justos, nos perdoou, nos regenerou e nos justificou, lá no passado, justificação, estamos sendo salvos no presente por meio do processo da santificação e seremos salvos no futuro, quando Jesus voltar, nós vamos ser salvos na glorificação, recebendo corpos glorificados. Eu vou encerrar esta lição, espero que 30 minutos, espero que não tenha sido muito. Eu vou tentar fazer vídeos mais curtos, mas dessa vez não foi possível. Preciso fazer um planejamento melhor para a glória de Deus. Deixo para você essa palavra aqui então. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Salmo 20, versículo 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Na Bíblia, Almeida Corrigida Fiel diz: nós, porém, faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Isto é, tudo que nós recebermos, nós vamos dar graças a Deus, porque foi Deus que nos deu. É bênção de Deus. Louvado seja o Senhor. Que Deus te abençoe neste final de semana e durante toda a semana e durante toda a sua vida, em nome de Jesus. Amém.